Olá, pessoal. Tudo bom? Eu me chamo Daniela, vou trabalhar a disciplina de artes com vocês. A partir de agora, nós estamos na primeira unidade, né? Daqui a 2 semanas, eu acredito que a gente encerre a primeira para começar a segunda. Nós hoje vamos conversar sobre a arte na pré-história. Uai, Broy, tinha arte na pré-história? Que história é essa? Tinha sim, tinha arte na pré-história, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Primeiro vamos entender por que uma parte da história não é história, é pré-história. Por que há essa divisão? Há essa divisão porque só é considerado história a partir do momento que há registros escritos, né? Então, tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita é pré-história. Talvez vocês já saibam disso. E outra coisa, a pré-história é dividida em dois grupos, em duas partes, tá bom? O período paleolítico e o período neolítico. Nós vamos ver as artes em ambos. Porém, hoje, nesse vídeo, vamos trabalhar só o período paleolítico, tá bom? Que é o primeiro, é o período mais arcaico da pré-história. Nesse período, também é chamado, também conhecido como período da pedra lascada, porque o homem, ele confeccionava suas primeiras armas de caça com pedras e pau, né? E as pedras que ele achava pontuda, ao acaso ele usava, ou as pedras que ele batia uma na outra para quebrar e lascar e fazer ponta, né? Assim, por isso chamado de período da pedra lascada, porque era dessa forma que ele fazia suas armas. Nesse período também o homem era nômade, ele ficava durante um período no lugar, determinado local, e ali ele usava os recursos daquele local, né, naturais próprios daquele local, procurava um lugar que tivesse água, que tivesse animais para ele caçar, não é? E quando aquele local ficava hostil para ele, ou secava a água, não tinha mais animal, ele procurava outro lugar com a sua tribuzinha para ir viver. Então eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo para viver. A partir do momento que eles passaram a ter um lugar fixo para viver e passou a trabalhar a agricultura, aí eles passaram a ser, aí começou o período neolítico, que é o que a gente vai estudar só semana que vem. Bom, quer dizer, na próxima aula que eu vou gravar essa semana ainda, para a gente encerrar a primeira unidade. Mas para a gente conversar direitinho sobre isso, eu botei aqui uns slides, algumas imagens, para vocês verem como eram essas artes. Vou mostrar aqui para vocês. Ai, cadê, gente? Muito bem. Então, aqui está a arte na pré-história. Olha aí os rapazes, num dia normal. Aí a coisa já estava boa, já tinha fogo. Puxando aqui a caça pelo chifre, você tá vendo? Aí ia ter comida até 11 horas, né? Iam ficar aí uma semana, pelo menos, sem precisar caçar de novo. Bom, vamos lá então. Aqui está uma representação das primeiras manifestações humanas de arte, segundo os pesquisadores, né? Se você observar aqui no canto, tem uma palma de uma mão, uma pedra, uma rocha. Aqui, quando eles faziam as tintas, as primeiras tintas deles eram secas, não é? Depois eles aprenderam a fazer a tinta molhada, misturando com sangue, etc. E depois vocês vão saber porque eu separei um videozinho no final para vocês assistirem. Mas aqui nesse período a tinta ainda era seca. Então, eles colocavam a mão sobre a pedra e assopravam aquela tinta. Quando eles tiravam a mão, estava lá a marca da mão, né? Estava a parte negativa, né? Desenho negativo que diz da mão. Então, essas daí são as primeiras artes, segundo, como eu já mencionei, os pesquisadores. Depois eles aprimoraram as tintas e também a percepção das coisas, né, do mundo ao seu redor, e passaram a fazer desenhos dentro das suas cavernas. Não assim, aqui no comecinho da caverna, na entrada da caverna. Se fizeram, acabou, né? A gente não vê. Esses desenhos que a gente vê, que até hoje estão aí ainda visíveis,
São desenhos feitos bem no interior da caverna, bem lá no meio, lá no final da caverna, porque aí eles ficam protegidos das intempéries da natureza, da chuva, do sol, também do vento, né? Por isso que a gente, esses desenhos, eles até hoje existem, não é? Então, eles desenhavam basicamente para representar 4 situações. Primeiro, a caça. E com relação à caça, gente, tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de falar. Essas primeiras pinturas de animais, eles desenhavam com a finalidade de atrair, de atrair os animais quando eles fossem caçar. Funcionava da seguinte maneira: eles faziam o desenho na parede, atacavam esse desenho com as suas lanças, né, para simbolizar a morte do animal que estava ali desenhado. Hoje, eu aqui falando parece besteira, né? Realmente. Uai, besteira. Vai matar o animal está desenhado ali. Mas o fato é que no dia seguinte eles saíam mais confiantes para a caçada. Eles acreditavam que eles estavam matando ali a alma do animal, e quando eles fossem caçar, o animal já estaria meio convalescido, né? Então eles venceriam a batalha lá com mais facilidade. Bom, de uma maneira ou de outra, com certeza coragem dava para eles, né? É o efeito placebo. Quando eles precisassem sair de novo para uma nova caçada, eles repetiam esse ritual, né? E isso explica o grande número de pinturas rupestres espalhadas pelos lugares por onde os homens das cavernas passaram. Ah, Pro, mas não só tem figura de animais nas paredes, não. Tem figuras de outras coisas, não tem? Tem mesmo, verdade. Eles também tinham o hábito de recriar os seus rituais festivos, a procriação ou criação, tá vendo? Aqui tem um bichinho e o filhotinho dele, as suas festividades, não é? As festas que eles faziam, alguns rituais que com o tempo foram surgindo. E quem pensa que nessa época aí, deixa eu falar aqui com vocês. Quem pensa que nessa época a única arte que eles faziam era desenhar na parede, se engana, porque o homem, a própria arma já era arte, sabe? Porque não era feito de todo jeito. Eu vou mostrar umas imagens para vocês, daqui a pouco vocês vão ver que já tinha uma preocupação com beleza, sabe? Não era feito de qualquer jeito. Tinha uma estética já nas próprias armas. E também nos utensílios que eles usavam para cozinhar, para beber água. Eles foram inventando esses utensílios, às vezes na própria pedra, às vezes no barro, né, na cerâmica. Viu? E além de utensílios, eles também, com o tempo, foram fazendo esculturas. Vou mostrar para vocês. Aqui estão alguns vasos cerâmicos, que é isso. Alguns vasos cerâmicos, esses aí me parece que foram feitos em pedra, né? Mas eles faziam também em cerâmica, e até muito mais em cerâmica do que em pedra. Outra coisa que eles gostavam de fazer, passaram a fazer depois com o tempo, né, gente, com a evolução, foram as esculturas. Aqui a gente tem a Vênus de Willendorf. Hoje se chama de deusa, né? Essa deusa, Vênus, mas os estudiosos chamam assim, a gente chama assim, mas ninguém sabe se assim era chamada ou considerada pelo homem pré-histórico, tá bom? Esse registro não se tem, né? Essas formas arredondadas aí da escultura sugerem a feminilidade e a fertilidade. A fecundidade feminina, assim como a dos animais, né, garantiria a sobrevivência dos grupos naquela época. Os animais lhe renderiam alimento e proteção, né? Se os animais vão parir, vai ter mais, é a garantia de ter mais caça, não é?
e as mulheres assegurariam o crescimento populacional, né, que era indispensável a permanência dos grupos, não ia faltar caçadores, né? Nesse período aí existe uma hipótese de que as comunidades eram matriarcais, quer dizer, a mulher que dava a ordem, né? A mulher que era chefona, porque o homem nesse momento desconhecia que ele exercia ali algum papel, né? Na reprodução humana. Eles achavam que a reprodução humana era competência apenas da mulher, então a mulher tinha que ser bem tratada, etc., porque senão não, a população ia acabar, né? Então, comida pouca primeiro vai para a mulher. Depois que eles descobriram que também que a coisa que eles têm participação aí na procriação, a coisa começou a desandar. Deixa eu ver aqui. Bom, estou falando sucintamente, a videoaula vai ficar pequenininha, porque é um assunto realmente pequeno, ainda foi dividido em duas partes, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o Paleolítico, né? O período Paleolítico, que é o período da pedra polida. Mas eu separei um videozinho para vocês de 3 minutinhos que vai explicar um pouquinho sobre esse período, sobre essa arte. Deixa eu ver aqui se a Pro consegue botar para vocês. Eu ainda me passo aqui. Mas vai dar certo. Tenham paciência. Na próxima aula eu vou estar bombando. Cadê, gente? Que tá bombando agora. Esculturas, eu acho que é essa daqui. Arte, essa mesmo. Deixa eu voltar aqui que eu já tinha começado a assistir. Na verdade, eu já assisti tudo. Assistam aí, 3 minutinhos só. A arte na pré-história. Os primeiros artistas da humanidade foram os homens da pré-história. Eles viviam em pequenos grupos e eram nômades, não tinham lugar fixo para habitar. Alimentavam-se da caça, da pesca e da coleta de frutos. Haviam 2 fatos muito importantes neste período. O homem aprendeu a fazer o fogo, com o qual se aquecia e afugentava os animais, e a utilizar pedras lascadas, confeccionando instrumentos para caçar, guerrear e realizar entalhe nas paredes. Daí, o primeiro período da pré-história ser chamado de período da pedra lascada, ou paleolítico. Mesmo construindo instrumentos, nota-se que o homem primitivo importava-se com a forma e a beleza das peças. O homem pré-histórico costumava se abrigar em caverna e em cabanas improvisadas, com ramagens, ossos e peles de animais. É nas cavernas que encontramos as primeiras pinturas realizadas pelo homem. São verdadeiros salões de arte, com pinturas de ursos, cavalos, bisões e muitos outros animais daquela época. A teoria mais aceita ao motivo pelo qual os homens pré-históricos desenhavam nas cavernas é a de que eles eram caçadores e acreditavam na magia dessas imagens. Tudo que se conseguissem desenhar poderiam dominar, ou seja, num sentido mágico, eles poderiam interferir na captura de um animal, desenhando o ferido mortalmente, desta forma podendo dominá-lo com facilidade. As pinturas na pré-história eram representações da natureza, tudo para garantir uma boa caçada e, consequentemente, a própria sobrevivência. Existe uma curiosidade. Para pintar, o homem produzia suas próprias tintas, misturando carvão, sangue e gorduras de animais com terra. Geralmente era terra avermelhada, por ser rica em minérios. Utilizava os dedos e também pincéis rudimentares, como gravetos e tocos de madeiras, conforme alguns objetos encontrados por arqueólogos. Esta foi uma breve história da arte na pré-história.
Interessante, né? Muito interessante. Bom, eu vou deixar uma atividade para vocês na descrição. Por favor, vocês façam com todo carinho e cuidado, tá bom? A arte é importante, não deixa para lá não, viu? Tem aluno que tem mania de deixar de estudar arte porque, nada disso, tem que estudar até porque vai cair no Enem. E aí vocês precisam garantir uma boa nota em todas as disciplinas. Eu vou deixar então a atividade, ela vai valer nota para a primeira unidade. E na próxima aula, não lembro agora se é terça ou quinta, vocês já vão receber um vídeo novo, tá bom? Que é o vídeo referente a essa semana, com outra atividade para a gente fechar aí a nota da primeira unidade, tá bom? Um beijo, até a próxima.